Agora eu vou chamar o professor João Flávio, médico veterinário, diretor do curso de Medicina Veterinária da PUC e pesquisador e coordenador do Laboratório de Medicina Veterinária Regenera. E ele vai falar um pouquinho de uma empresa que, na verdade, também retrata essa questão da parceria entre pesquisa e o desenvolvimento de um produto. Tá? Então, professor João, fique à vontade para seguir com a sua palestra. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Viviane. Na verdade, eu vou aqui também compartilhar minha tela. Ainda está dizendo que não está permitido eu compartilhar minha tela. Então, acho que eu preciso aguardar. Alguma autorização. Opa, agora vai. Não é essa, um minutinho só. Essa aqui. Todo mundo vendo normalmente, Viviane? Sim. Legal. Então, podemos começar. Na verdade, a proposta inicial era de fazer em inglês, mas, obviamente, que nos sentimos mais à vontade de fazer em português. Né? Eu tinha me preparado para isso, enfim, mas vou tomar liberdade aqui de conversar em português mesmo com vocês. Fico um pouco mais tranquilo em relação a isso. Né? Bom, eu estou na universidade agora, eu tenho o nosso banner aqui, já é um fundo meio tradicional quando eu estou aqui. E nós estamos aqui estruturando o curso de Medicina Veterinária da PUC de Campinas, né? E eu tenho um trabalho paralelo na Regenera já há algum tempo, que é um laboratório que nós temos aqui em Campinas também, né? Nós trabalhamos na área de Medicina Veterinária Regenerativa, né? E antes de mais nada, eu queria de novo agradecer a atenção da Viviane, o suporte do pessoal todo, e para nós é um prazer estar aqui com vocês, né? Enfim, o nosso trabalho dentro da Regenera, na verdade, é cultivar e fornecer células-tronco adultas mesenquimais, né, para os tratamentos que são preconizados pela empresa, conforme eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Depois que tudo acontece, acaba ficando até um pouco óbvio, mas, na verdade, é utilizar a própria linguagem do organismo, biológica do organismo, de uma forma potencializada e favorecer o restabelecimento de tecidos funcionais. Né? Então, basicamente, esse é o mote principal. Eu trouxe aqui o timeline da empresa, na verdade. Né? Nós iniciamos aí em 2007, obviamente, na universidade, com pesquisa, trabalhando, fazendo parcerias de pesquisa e desenvolvendo conhecimento nessa área. Né? Então, em 2008, ali está Master's Degree, que se confunde um pouco, também um pouco o timeline de carreira da minha esposa, que também é veterinária, e essa tese dela de mestrado, por exemplo, em 2008, a gente construiu para responder algumas questões que a gente estava vivenciando naquele momento. Né? De tal forma que, de 2009, 2010 até 2013, foi um período extremamente importante para a empresa, porque foi onde a gente construiu todo o know-how tecnológico da empresa. Né? Ali a gente começou a fazer todos os testes de eficácia, de segurança, e trabalhando com algumas patologias específicas e colhendo dados, na verdade, estudando muito. Né? Então, foi um período muito rico, muito importante, que criou toda a base tecnológica, biotecnológica para o desenvolvimento da empresa. E dentre esses resultados, em cima de artrose, de fraturas ósseas, aplasia, mesmo hipoplasia de medula óssea, né? Doença renal crônica e um detalhe importante, uma patologia importante que foi sem precedente, resultados sem precedentes, foi o tratamento da sequela neurológica da sinomose. Né? Então, a partir disso, nós estruturamos em 2013 o nosso primeiro laboratório e começamos a colocar em prática um plano de negócio estratégico que a gente vinha desenhando, entendemos que tínhamos um background suficiente para levar isso para o mercado e começar a trilhar novos caminhos que, como a Sandra falou antes de mim aí, são caminhos longos, são caminhos árduos, enfim,
principalmente quando você está trabalhando uma tecnologia que não tinha precedente. Tá? Nesse meio tempo também foi o doutoramento da Michele, que hoje cuida de toda a parte PET da Regenera, né? E que foi na Unifesp, trabalhando também com terapia celular e respondendo questões importantes que foi no campo da insuficiência renal que nós trabalhamos ali, né? A partir de 2014, nós começamos a estruturar as patentes, né? Então, primeiro foi uma solicitação de patente no Brasil, que foi em 2013, foi depositado 27 de dezembro de 2013, me recordo claramente disso, né? Então, nós temos o pedido de patente aqui no Brasil, né? E depois nós fomos desdobrando essas patentes para Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, como eu vou mostrar. E daí, a partir disso, começamos as publicações, né? Em 2015, a gente montou o segundo laboratório, mudamos para um espaço maior, mais profissionalizado, enfim, né? E é um laboratório daí registrado no Ministério da Agricultura, né? Em 2017 fizemos o Fast Track, que foi aprovado no Ministério da Agricultura, e recentemente a gente conseguiu o registro de produto, que foi em 2019. Então, esse timeline mostra muito claramente que é um caminho longo, né? Que foi um processo bastante dedicado, mas bastante extenso também. E, obviamente, contando com parcerias, como a própria Sandra comentou, importante nesse sentido. De tal maneira que hoje, os principais pontos da Regenera, a gente pode dizer, nós temos aí mais de 10 anos de acumulado de pesquisa, juntamente com as nossas parcerias, enfim, mais de 2.000 animais tratados, zelamos e temos um posicionamento muito claro com relação à biossegurança e utilização ética desse biomaterial. Somos o primeiro laboratório aprovado pelo Ministério da Agricultura em cultivo de salatron, tá? Aplicamos essas patentes, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, como eu havia falado. Temos uma propriedade intelectual importante, com resultados sem precedentes, que são importantes também. Temos parcerias de pesquisa com várias universidades e vários grupos de pesquisa. Temos mais de 400 veterinários que são associados, que são pessoas que fazem uma capacitação conosco e daí estão aptas a utilizar esse biomaterial, esse material biológico, dentro das normas e dentro das regras estabelecidas pela empresa e toda a biossegurança que é necessária, né? E, mais recentemente, que foi um motivo de grande conquista para a gente, grande satisfação, na verdade, nós temos um registro, o primeiro registro de produto baseado em célula-tronco no Ministério da Agricultura, também é da Regenera, né? Então, esse é o desdobramento da patente que nós fomos fazendo. Então, o MinClem aí seria células multipotentes e imunocompatíveis, né? Um concentrado dessas células, extraídos de mamífero, tecido adiposo mamífero. Esse termo é importante porque também nos permite explorar futuramente a espécie humana, né? De células-tronco mesenquimais, células-tronco imaturas e pericílios. Tá? Então, na verdade, a gente chama até de uma tecnologia que ela é uma terapia multicelular. A gente tem um pool de células para fazer esse tratamento, né? Tivemos uma posição preliminar a respeito dessa aplicação de patente, favorecendo como uma inovação, com aplicabilidade industrial. Isso foi bastante importante, né? Muito bem. Então, aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, só para mostrar pericílios como são, que estão associados a capilares sanguíneos. Enfim, é uma das variantes celulares que compõem o nosso produto, né? Aqui eu trouxe um pouquinho da nossa estrutura. Então, sempre zelando aí pelo GMP que se fala, né? Então, Good Manufacturing Practices. Enfim, todas as certificações a gente busca, desde ISO, Federal Standard que você está vendo, a IES, Institute of Environment Sciences, enfim, a gente tem um laboratório que, se fosse o caso de manipular a célula humana, isso seria permitido, tá? Então, com pressão positiva, controle totalmente, intertravamento entre portas, que eu vou te mostrar também aqui, vou mostrar para vocês.
Então, essa é a área de produção, uma visão interna, uma visão externa aqui. Essa é o laboratório de produção, que é precedido por um laboratório que a gente chama de controle de qualidade. Esse é o sistema de intertravamento entre portas. Isso garante uma biossegurança extremamente importante nos processos, tá? Antecâmara 1, antecâmara 2, enfim. Aí é o controle de qualidade. Então, todo o material começa a ser processado nesse laboratório e depois ele é passado para o laboratório de expansão efetivamente. Tudo através de pass-through, como vocês estão vendo aí. Tá? Então, existe todo um fluxo previsto nos nossos POPs de biomaterial garantindo essa biossegurança. Tá? Aqui eu trouxe um pouquinho para vocês verem as caracterizações básicas do nosso material biológico. Então, caracterizações morfológicas, imunohistoquímicas, enfim, e as diferenciações essenciais que são preconizadas para as linhagens de células tropomesenquimais adultas, né? Diferenciação osteogênica, como vocês podem ver aqui, diferenciação condrogênica e adipogênica. São as diferenciações básicas requeridas pela Sociedade Internacional de Terapia Celular para células tropomesenquimais e adultas. E a gente armazena isso num ultrafreezer, a -80, então, inclusive com código de barra. Então, são amostras em criotubos, em vials, amostras com concentrações standardizadas, conforme a aplicação, conforme a necessidade. E discutimos muito com o Ministério da Agricultura sobre rastreabilidade. Então, você vê que cada amostra tem um código de barra que remete, inclusive, ao próprio doador. Você traça todo o fluxo desse material. Esse é o nosso produto, a apresentação do nosso produto, que é chamado de CanStem, e estamos agora em fase final de aprovação do EcoStem e do FeliStem, respectivamente, equinos e felinos, gatos, no caso. Tá? E eu trouxe aqui alguns resultados para vocês verem, porque a gente faz sempre uma documentação, digamos assim, da condição do animal antes do tratamento, durante o tratamento, pós-tratamento. Então, em algumas das áreas que a gente atua, eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Isso é uma sequela neurológica de cenomose. A gente chama de D0. Quando o animal vem, é registrado a condição e ele recebe a primeira aplicação. A gente trabalha com um protocolo base de 3 aplicações em intervalos aproximadamente 30 dias. Tá? No momento que ela está tentando se... fica mais claro a condição do animal. 30 dias após a primeira aplicação, ia receber a segunda, esse animal estava nessa condição. E aqui 90 dias após o tratamento. Trouxe mais um caso para ser visto. Esse aqui também é acompanhado ainda de uma ataxia vestibular. Então, deixa eu tirar só isso aqui. Condição inicial do animal, o D0. Opa! 30 dias da primeira aplicação. (90 dias de iniciado o tratamento.
Esse aqui também, mais uma situação. A gente tem um N muito grande, na verdade, em sinomose, que é um tratamento bastante requerido. Então, esse animal, na verdade, veio para ser... Isso aqui é em época ainda de desenvolvimento de tecnologia. Esse animal veio para ser eutanasiado, né? Ele estava numa condição completamente debilitada, prostrado. Essa é a pretinha. A pretinha, na verdade, ela trabalhamos com um protocolo de 4 aplicações pelo nível de debilidade que ela apresentava. Paresia grau 3 de membro torácico, grau 2 de pélvico, nesse momento. Anteriormente, tetraparesia, sem locomoção alguma. A pretinha com 90 dias de tratamento. E aqui a condição que esse animal assumiu após o tratamento. Um ano após o tratamento foi esse registro. Grau de efetividade desse tipo de terapia é de 80% entre respostas excelentes e moderadas. Tá? Então, resposta excelente, animal que voltou a deambular normalmente, e a resposta moderada seria animal que voltou a deambular sem ajuda, porém com algum grau de dificuldade na sua movimentação. Mas um índice de sucesso de 80% nessas condições. Um outro produto importante da Regenera é o tratamento para ceratoconjuntivite seca, que a gente tem, inclusive, análogo na medicina humana. Né? Então, publicamos, isso é uma parceria com algumas universidades, a Unicamp aqui de Campinas, a UNOeste de Presidente Prudente. Publicamos 2 trabalhos relativos a esse desenvolvimento, um nessa revista e outro na Cell Medicine. Tá? E, na verdade, a gente desenvolveu um protocolo onde trabalhamos com aplicação nas glândulas lacrimais dessas células. Tá? Então, esse animal, esse olho aqui, apresentando um teste de Schiller por volta de 5, e 7 dias depois você pode ver chegando a 10 na produção de lágrima. Né? E depois isso se normalizando com 14 dias e um registro de 2 anos após o tratamento com o Schiller normalizado. Então, também é um tratamento bastante confiável, bastante seguro e eficiente. Desenvolvemos um colírio de célula-tronco também para tratamento de úlcera corneal. Então, você está vendo aqui úlcera bolhosa no lado esquerdo superior, né? 3 meses aí de injúria, sem resposta a tratamento medicamentoso, e a gente desenvolveu um protocolo que são 5 a 7 aplicações diárias, né? Dia a dia. Tá? Então, com 3 dias, você pode ver aqui do lado direito, 3 dias de aplicação, 5 dias, é muito notório um processo de neovascularização, que é característico essa estimulação por parte das células. Então, você percebe um halo avermelhado ao redor desse olho, caracterizando essa neovascularização e depois recuperando o tecido, isso vai se retraindo. Então, um resultado bastante consistente, em 10 dias e 20 dias, esse olho em condições perfeitas. Tá? Então, isso é um produto importante da Regenera, aqui de úlceras indolentes, mesmo tipo de protocolo, né? E você percebe marcação em 2 e 3 aqui, animal 2 e 3, com fluoresceína, e depois no 2 aqui está completamente negativa a marcação com fluoresceína. Né? Então, também é um resultado bastante consistente e importante da Regenera. A gente tem, nesse produto, a gente tem 99% de efetividade. Né? Então, a resposta sem precedentes de fato. Osteoartrose é outra área que a gente trabalha. Então, essa aqui é a Nina, uma condição de displasia osteofemoral e osteoartrose secundária a isso. Você percebe o andar dessa cachorra
clássico, característico dessa condição. E aqui, 3 anos após o tratamento. Uma ação anti-inflamatória muito potente, de longo prazo. Opa, peraí. Está aqui a condição da Nina, depois do tratamento. Condição semelhante, mais grave, obviamente. 15 dias de tratamento. Seis meses após o tratamento. Importante dizer que a imagem radiológica do animal, ela não muda de forma significativa, não. Tá? Muda é a condição clínica, efetivamente, desses animais. Essa é uma outra linha de atuação da Regenera, uma parceria com a Unesp, aqui de São Paulo, na pessoa do professor Luiz Machado. Então, ele trabalhou com atopia, tá? Que ele é do departamento de dermatologia da universidade. Então, antes do tratamento, a condição desse animal, e depois do tratamento, tratando-se aí de uma doença imunomediada, a terapia com salatroco mesenquimal, ela é bastante efetiva também. Também uma efetividade no tratamento da dermatite atópica de quase 80%, entre resultados excelentes e bons. No caso de bom, prurido leve, né? E uso de medicação esporádica. No caso de excelente, sem nada de suporte e sem prurido. Feridas cutâneas também são resultados importantes, um processo muito acelerado de cicatrização. Uma semana após o início do tratamento, 50 dias de tratamento, a ferida praticamente fechada. Esse aqui é uma ferida necrótica também, com 60 dias após a aplicação, seria lá em cima antes do tratamento, e aqui embaixo 60 dias após o início do tratamento. Então, realmente é uma ação bastante efetiva, bastante rápida. A gente desenvolve também um trabalho envolvendo aplasia de medula, hipoplasia de medula, junto com a Hemovete, que é um estabelecimento importante, aqui uma referência importante na área, em São Paulo, né? E trabalhando com efetividade entre resposta excelente e boa resposta de 87,5%. Tá? Eu trouxe esses resultados de uma maneira mais direta, mais rápida, mesmo porque a gente tinha um tempo um pouco exíguo para poder falar, né? Aí a Viviane falou que eu podia utilizar um pouquinho mais de tempo, eu estou fazendo com um pouco mais de calma, enfim. Na parte de equinos, a gente tem resultado muito legal com a EPM, que é a encefalopatia protozoária equina. Opa, vamos lá. A condição desse animal, pré-tratamento, antes do tratamento. Eu queria chamar a atenção para a escara que ela apresenta em função das quedas, na crista ilíaca ali, ó, na garupa, quer ver? Acho que repararam. Antes dela cair, isso fica mais evidente ainda. Porque é uma referência de tempo aí.
Então, é uma aplicação feita como se fosse uma epidural, tá? 20 dias da primeira aplicação. E a condição que ficou a Jurema com quase 60 dias de tratamento. Aquela escara ainda está em processo cicatricial, dá para você reparar na garupa do animal. Então, o EPM também é um produto. A gente trabalha bastante com animais de alta performance, tendões, ligamentos e pequenas fraturas ósseas, como é o caso desse cavalo de turf aqui do Jockey de Sorocaba. Tá? Então, aqui mostrando um pouquinho, esse é o nosso produto, que é o EcoStem. Então, o processamento. Essa imagem que você vê à esquerda inferior é um processo de preparação da aplicação, de lavagem das células, descongelamento e lavagem dessas células. Você está vendo um pellet dessas células aqui embaixo, tá? E o momento de aplicação. Então, fraturas, você repara ali a falha óssea antes da terapia celular e você vê 60 dias depois da terapia celular. Tá? Já um processo cicatricial bastante perceptível do tecido. Muito bem. E, basicamente, o que eu queria falar para a gente fechar é assim, por que a gente consegue esses resultados? Aonde está lastreado esses resultados? Estão lastreados esses resultados? Basicamente, em 2 pontos principais. Na regeneração celular, então, seja na diferenciação celular, ou seja, essas células indiferenciadas vão se inserir no tecido lesado e o próprio nicho tecidual modula a diferenciação dessas células, né? Transdiferenciação quer dizer que essas células são de origem mesodérmica, elas diferenciaram um tecido, por exemplo, nervoso, que seria de origem ectodérmica. Tá? Mas, enfim, esse processo é denominado em inglês como engraftment. E isso ocorre, mas bem menos do que se imaginava ao longo da literatura e ao longo da construção desses resultados, acreditava-se que esse era o principal efeito terapêutico da terapia com células tronco-mesenquimais adultas. E, na verdade, ao longo das publicações e dos estudos, percebeu-se que o engraftment acontece, mas muito menos do que se imaginava. O que efetivamente favorece esses resultados é a ação parácrina dessas células. Então, são células que produzem uma série de biomoléculas, de fatores de crescimento, enfim, que têm funcionalidade imunomodulatória, angiogênica, antiapoptótica, antifibrótica, anti-inflamatória e reparadora endógena, ou seja, ela estimula nichos próprios de células-tronco do organismo a se proliferarem e ajudar nesse restabelecimento, né? Existe um professor que é uma das principais referências, um dos caras mais citados, um dos pesquisadores mais citados no mundo, que é o professor Arnold Kaplan, trabalha na Case Western Reserve University, trabalha com o sistema locomotor, e, eventualmente, ele veio para o Brasil algumas vezes, tive a oportunidade de assistir algumas palestras dele, e num dado momento, um cara muito espirituoso, ele brincou, falou, olha, eu queria propor a mudança do nome dessas células para a comunidade científica internacional. Então, os trabalhos continuam a abreviatura MSC de Mesenchymal Stem Cells, mas que isso venha a significar não Mesenchymal Stem Cells, e sim Medicinal Signaling Cells. Então, na verdade, era uma brincadeira da parte dele, mas com muita propriedade, porque efetivamente é o que essas células fazem, né? Então, elas produzem uma série de interleucinas, tireocinas, fatores de crescimento que permitem essa ação parácrina, né? E isso acaba modulando completamente aquele local de lesão. Em termos de biodistribuição, eu não trouxe isso porque acreditei que não daria tempo de falar a respeito. Essas células expressam uma série de marcadores, de receptores de superfície de membrana, que estão descritos aí abaixo, CXC, L4, 9, 10, 11, enfim. Ela acaba se comportando como um leucócito. Aonde você tem produção de precursores inflamatórios, expressão nos vasos sanguíneos, por parte das células endoteliais de selectinas, essas células acabam fazendo uma transmigração endotelial e se colocando
no tecido. Então, isso é um fator bastante importante. A gente, quando trabalhávamos as pesquisas com insuficiência renal crônica, a gente utilizava 4 profissionais para conseguir fazer uma aplicação. Um guiando ultrassom, outro preparando a aplicação, outro anestesiando e outro que ia aplicar. Então, depois a tese da minha esposa, Michele, a gente construiu para responder isso. E daí ajustamos dose e hoje a gente faz uma aplicação endovenosa, né? Existem restrições importantes, isso é muito comentado e treinado e falado no nosso processo de capacitação, né, de credenciamento, porque para a utilização sistêmica dessas células, existem algumas restrições. Esse animal não pode estar imunocomprometido, esse animal não pode ter formação tumoral. Senão o tumor que era desse tamanho vai ficar desse tamanho, porque tem o VEGF, que é um fator extremamente importante de crescimento vascular endotelial. Então, existem restrições, sem dúvida, mas os resultados falam por si só. Uma outra linha importante que vem crescendo muito é a utilização do soro enriquecido, ou seja, o que a gente chama de secretoma, que são os produtos, os fatores produzidos por essas células, e daí você tira essas células e trabalha esse material biológico como produto. Inclusive, existem produtos para aplasia e hipoplasia de medula, por exemplo, aí da Roche, que é produzido dessa forma, né? São os fatores, isolamento de fatores através de meios condicionados e sem células. Né? Então, isso é uma outra vertente extremamente importante que vem se desenvolvendo a passos largos na medicina veterinária, não só na medicina veterinária. A própria indústria de cosmético vem focando muito nessa área. Tá? Em 2013, já temos aí 7 anos, foi relatado o boom das células-tronco na clínica veterinária pela revista Nature aí, nos Estados Unidos. Né? Recentemente, embora a regulação fique toda a cargo do MAPA, muito recentemente, o nosso Conselho Federal de Medicina Veterinária reconheceu o tratamento com células-tronco mesenquimais, né? Isso entrou em vigor há exatamente 6 dias atrás. Esta resolução entra em vigor no dia 3 de novembro de 2020, ou seja, acabou de acontecer, né? Um pouco tardiamente, a meu ver, mas sempre em tempo, certamente, né? Mas o Ministério já vem trabalhando nessa linha há algum tempo. Essas são as principais indicações para cães e gatos do lado esquerdo, para equinos do lado direito. Algumas são compatíveis, outras não, mas seria o portfólio de indicações que nós temos de tratamento com essas células. Obviamente que em cada circunstância se trabalha com a base biológica do material é a mesma, mas você trabalha com protocolos distintos, né? Então, desde via de aplicação, concentrações, e assim vai. Então, no final das contas, e concluindo, esse só é o CANSTEM já é registro, já está registrado e já está em fase final do FELISTEM e ECOSTEM, que são os análogos para felinos e para equinos, né? Então, eu encerro minha fala. Isso não é o João Flávio que está falando, isso é a ciência que está mostrando, na verdade, que a saúde animal ela está passando por um período extremamente importante que remete a uma reinvenção da saúde animal. Né? A medicina regenerativa não tem volta, é daqui para frente e certamente ela vai crescer bastante. E isso não é só o João que está falando, na verdade é a ciência no mundo. Né? Então, eu fico à disposição, tem o nosso site, tem algumas informações importantes que constam ali, e agradeço a atenção de vocês e fico à disposição das perguntas. Tá bem? Obrigado. Muito obrigada, professor. Eu gostaria de chamar também a Sandra. A gente tem 3 perguntas. A primeira pergunta é da aluna Paloma, e ela pergunta, eu acredito que seja para você, João. Pois não. Ela pergunta, neste processo de implementação, né, da empresa, qual foi o maior desafio encontrado sob o seu ponto de vista? Houve algum momento em que você pensou em desistir? Eu quase quebrei 4 vezes. Pensei em desistir várias vezes. Principalmente quando envolvia o processo regulatório, né?
que tiveram momentos que, isso há um tempo atrás, no início e tal, né, dessa saga regulatória, às vezes você recebia uma resposta de uma pessoa fazendo questionamentos que você percebia que a pessoa não estava capacitada a julgar o seu produto. Então, a gente viveu algumas situações extremamente angustiantes. Hoje, a minha esposa está na linha de frente da Regenera, né? Eu participo, mas eu tenho o meu trabalho aqui, estou na universidade, enfim, então a gente acaba tendo que fazer um pouco de tudo, né? Então, em vários momentos, eu pensei em desistir, a gente já sentou na mesa já alguns bons anos atrás aí, vamos continuar, não vamos, como é que tá, como é que não tá, porque eu vivi situações que eu trabalhava num lugar e pegava o meu dinheiro para ir cobrir o outro lugar, em termos das despesas e das necessidades, enfim. E nesse sentido, eu endosso muito o que a Sandra comentou, das parcerias, dessa importância toda, né, de você encontrar coadjuvantes nesse processo todo. Né? Ninguém faz nada sozinho, na verdade. Então, foi muito aprendizado, foi muita saga, foi muita preocupação, foi muita noite sem dormir, você pode ter certeza. Hoje eu durmo um pouquinho melhor, mas ainda estamos nesse processo. Né?